Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, hoje nós vamos estudar do versículo 9 até o versículo 19. Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando-o também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, seja respeitado. Mas vendo-o, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Senhor, nós clamamos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nos ilumine a mente e o coração. Nos ajuda, ó Pai, a utilizarmos uma boa interpretação adequada, e que a Tua palavra habite ricamente em nós, na nossa mente e no nosso coração, e que em tudo nós venhamos a glorificar o Teu nome. Pai, eu clamo que a Tua palavra possa, tal qual está dito nela mesmo, não voltar vazia. Essa é uma promessa que nós temos de Ti, ó Pai, que a palavra de Deus, uma vez lançada, ela cumpre em cada uma das pessoas que a ouve o propósito estabelecido por Ti. Por isso, descansamos na Tua soberania, descansamos na Tua vontade. Nos ajuda a sermos servos fiéis e obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Quantas vezes alguém precisa errar contra você para que você se sinta verdadeiramente ferido, magoado e pensativo se vai dar mais uma chance ou não para aquela pessoa? De um modo geral, quando alguém nos magoa, a nossa tendência é sermos breves, é sermos rápidos em não conceder mais perdão. Afinal de contas, ser machucado por alguém é algo doloroso. Seja nas mais diversas áreas da vida, nós temos dificuldade em cumprir o mandamento do Senhor de perdoar sem contar às vezes, de perdoar a quem quer que seja, de oferecer amor para aqueles que são inimigos nossos. Agir como Deus espera que nós venhamos a agir é uma coisa muito difícil. Acontece que o perdão que Deus espera que nós concedamos todas as vezes é fruto de um arrependimento genuíno daqueles que vêm nos solicitar esse perdão.
Acontece que o Senhor Deus, Ele dá oportunidades, das mais variadas, consecutivas, mas nem todos aqueles que recebem a oportunidade do Senhor de mudar de direção, de mudar o seu caminho, de fazer a vontade do Senhor, aceitam essa oportunidade. Nem todos aqueles que ouvem a vontade do Senhor estão dispostos a se dobrar a Ele. Nem todos aqueles que, mesmo tendo a oportunidade clara em sua frente de conhecer o Senhor Jesus Cristo, entender o Evangelho, se colocam como súditos seus, dobrando-se à sua vontade. Nessa parábola que nós acabamos de ler, no versículo 9 até o versículo 19, Jesus mais uma vez vai censurar os escribas e os fariseus. Deixando claro o contexto em que Jesus estava vivendo, primeiro, fazia pouquíssimo tempo que Jesus havia entrado em Jerusalém. E vocês bem lembram que a entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada cinematográfica, né? Embora ele estivesse ali em um pequeno jumentil e não em um cavalo imponente com roupas de rei, a multidão estava louvando a ele, chamando-o de rei, querendo à força tornar-lhe rei. As pessoas estavam, teoricamente, todas do lado de Jesus, favoráveis aos milagres que ele fazia. A sua fama se espalhava com uma grande velocidade. Acontece que naquele mesmo período, Jesus já vinha deixando claro há um certo tempo para os seus discípulos que ele precisava cumprir a missão pelo qual ele tinha sido enviado pelo Pai. E essa missão que ele recebeu do Pai era uma missão que redundaria na sua morte e ressurreição. Nós vimos que, por diversas vezes, aqueles homens, os escribas, os fariseus, os saduceus, tentaram matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deixava claro, tanto para os seus discípulos como para aqueles homens, que ainda não era chegada a hora. Ele sabia exatamente qual seria o momento em que aquilo aconteceria e ele permaneceria sendo firme, fiel no cumprimento do mandamento do Senhor Jesus nessa missão tão difícil que ele recebeu, que é a missão de ser nosso Salvador. Mas nesse processo de ir até Jerusalém para que lá ele fosse entregue às autoridades e ser assassinado, quando ele chega em Jerusalém, depois desse momento de aclamação, ele vai até o templo e ele limpa do templo todos aqueles que fizeram da casa do Senhor uma casa de negócio. Ao invés de utilizarem as negociações que o próprio Deus havia estabelecido no Antigo Testamento como forma de facilitação para os sacrifícios a serem oferecidos para o Senhor, ali eles só estavam visando uma coisa: lucro. Eles só queriam ter rendimentos, eles só queriam olhar para aquilo que era terreno. Então o Senhor Jesus faz uma limpeza naquele templo e o seu testemunho continua sendo demonstrado como um servo fiel e obediente à vontade de Deus Pai. Acontece que quando Jesus ele entra lá no templo e faz aquela limpeza, a sua autoridade é questionada publicamente. E é o que nós vemos aí no trecho anterior, né, do versículo 1 até o versículo 8, é isso que os escribas, as autoridades lá do templo e de Jerusalém estavam questionando. Qual era a autoridade que Jesus tinha para que ele fizesse aquilo? Então Jesus usa uma indagação muito direta para eles em relação a João Batista. Lembrem-se, qual era a função espiritual, digamos assim, de João Batista em relação a Jesus? Ele era o seu precursor. Ele anunciaria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele fala, né? E aí, vocês dizem o que sobre o batismo de João? Era do céu ou dos homens? Jesus coloca eles em xeque e eles, sabendo, né, o que a multidão sabia sobre João Batista, eles preferem calar-se. E Jesus diz no versículo 8, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Jesus, ele tinha claro na sua mente o que era necessário ser feito e ele não estava preocupado em antecipar, nem em retardar a missão que o Senhor havia destinado para ele. Ele estava preocupado em ser fiel. Antes de nós adentrarmos no texto específico que nós estamos lendo hoje, estudando, eu quero perguntar uma coisa para você. Você está disposto a ser fiel ao Senhor, independente das consequências que isso lhe custe? Será que você está disposto a verdadeiramente amar o Senhor ao ponto de entregar a sua própria vida em obediência a Ele? Ou será que a sua obediência é condicionada aos benefícios que você julga ser o melhor para a sua vida? A palavra de Deus diz
que aqueles que verdadeiramente amam a Deus devem ter na mente que todas as coisas, sem exceção, são para o seu bem. É isso que diz lá em Romanos 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, pastor? Todas as coisas. Então, uma doença como um câncer, por exemplo, dessa irmã que eu acabei de citar, foi para o bem dela? Sim. Ah, pastor, não consigo entender isso. O problema é que para nós, humanamente falando, bem é somente aquilo que tira de nós a dor e o sofrimento. Mas para Deus, o maior benefício que Ele pode nos fornecer é sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Então, percebam, Jesus estava focado na missão que o Pai havia dado para Ele, focando naquilo que era uma missão e uma decisão, um plano eterno. Essa irmã está perto de ir para a glória. Os médicos, a família, a sua igreja estão convictos disso. A menos que o Senhor opere um milagre e ela seja curada, e o que é possível, a tendência é que ela se vá. Ontem mesmo, essa irmã recebeu autorização do hospital para que a sua igreja entrasse na sua sala de UTI. Entrasse lá, cantasse louvores com ela, como uma forma de despedida momentânea. Mas não foi um momento de choro e de tristezas, foi um momento de choro e de alegria. Pela certeza que, ainda que a morte nessa terra nos separe, nós estaremos juntos novamente por toda a eternidade nos céus. Essa visão de obediência ao Senhor é a visão que deve ter na nossa mente e no nosso coração, dia após dia. Então, será que você está disposto a seguir a vontade do Senhor e a fazer aquilo que lhe é a vontade e não a minha vontade? O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, então, vai confrontar aqueles que deveriam ser utilizados por Deus para ajudar as pessoas a enxergarem o caminho da eternidade e, na verdade, estavam servindo como empecilho para que as pessoas conhecessem verdadeiramente o Evangelho. No versículo 9, então, é dito que ele começa a contar uma parábola. E a parábola inicia assim: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Quem é a vinha? Primeiro, eu quero deixar claro que a vinha a que Jesus se refere nessa parábola é Israel, certo? E quando ele vai demonstrar essa parábola, ele utiliza uma circunstância que era muito comum naqueles tempos. Naquele período, lá na região do Vale do Jordão, na região perto do Mar da Galileia, era comum que homens ricos tivessem grandes propriedades, mas que eles não morassem próximos a essas propriedades. Então, o que eles faziam? Eles plantavam vinhas, mas eles arrendavam essas vinhas para que outras pessoas cultivassem, cuidassem, protegessem aquelas vinhas. E depois de muito tempo, ele retornava até a sua propriedade, ou então enviava alguém para recolher aquilo que lhe pertencia, aquilo que foi acordado, seja lá quanto foi a porcentagem que ele havia solicitado para arrendar aquela propriedade. Era uma coisa comum. Todas aquelas pessoas que estavam ali, com certeza entendiam facilmente a parábola que o Senhor Jesus estava contando. E eu quero deixar claro aqui que o modo como o Senhor Jesus fala dessa parábola fica muito evidente sobre quem é a vinha, pelo que o próprio Senhor Jesus assimila. Lá em Isaías, vamos lá, deixa marcado em Lucas, mas eu quero que você abra lá em Isaías, no capítulo 5. Jesus aqui utiliza não somente um contexto histórico comum àquela época, como ele também utiliza um referencial bíblico já escrito do livro de Isaías para facilitar a compreensão daquela parábola que ele estava dizendo, proferindo naquele momento. Em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre,
e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sebe é a cerca de proteção, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, e não será podada nem cavada. Porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, Jesus utiliza não somente uma parábola de coisas corriqueiras naquele tempo, mas utilizam também a linguagem que o próprio profeta Isaías já havia proferido em relação a Israel. Isso facilitaria que as pessoas que estavam escutando aquela parábola entendessem a parábola. Lembrando, o foco, embora tenha tido várias pessoas que escutaram, o foco era um foco de confrontação contra os escribas e fariseus que estavam ali questionando a autoridade do Senhor. Então, no versículo 10 até o versículo 12 é dito o seguinte: E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando-o também a este, afrontaram-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Jesus, nessa parte da parábola, ele deixa evidente uma prática que se tornou comum nos tempos do Antigo Testamento. O Senhor, Deus de Israel, aquele que plantou a vinha de Israel, como nós vemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, Deus cria o povo de Israel, transforma aquela família em uma nação, a fim de que essa nação se tornasse uma nação de sacerdotes, luzeiros para o mundo, uma nação que proferiria a vontade do Senhor, não só internamente, mas para que todas as pessoas do mundo tomassem conhecimento. Mas essa nação levantada por Deus foi uma nação que por diversas vezes se manteve rebelde à vontade do Senhor e aos seus mandamentos. Por diversas vezes o Senhor, então, precisou disciplinar Israel, a fim de que Israel voltasse a cumprir o seu mandamento. É tanto que antes o objetivo do Senhor era fazer de todo Israel um reino de sacerdotes. Por conta da sua negligência com a missão dada pelo Senhor, pelo modo como eles foram infiéis no cumprimento da missão, o Senhor teve que separar uma casa, uma família, uma tribo de Israel para cumprir essa função sacerdotal. Que família é essa? Os levitas. Deveriam ser as 12, mas o Senhor teve que restringir a família dos levitas. Mas lembra lá da promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas as famílias de Israel, somente elas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo do Senhor nunca foi deixar o evangelho, nunca foi deixar a salvação somente para o povo de Israel, mas é plano de Deus, sim, utilizar Israel como luzeiros deste mundo. Então Jesus está fazendo uma exortação àqueles que são os líderes religiosos do povo, para que eles olhem para a sua função e vejam que eles estão propositadamente se distanciando da missão dada pelo Senhor. E como é que é a prova disso? Todas as vezes que o povo se afastava, o Senhor mandava profetas, clamando que o povo se arrependesse, clamando que o povo olhasse para os mandamentos do Senhor, passasse a obedecer, clamasse por perdão, pela misericórdia do Senhor. E o que acontecia comumente com esses profetas? Eles eram mortos. O povo só queria escutar as profecias que fossem boas para eles. Se a profecia era de que as plantações iriam crescer, de que a fome não estaria junto ao povo, eles queriam escutar essas coisas. Mas se a profecia era de arrependimento, conversão,
dizendo que se não acontecesse isso, exércitos inimigos viriam e dominariam sobre eles, eles não queriam escutar esse tipo de coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que você também não tem agido dessa maneira? Querendo escutar a Deus somente quando o que tem para a vida a parte de Deus são benefícios que você quer? Quando você escuta que é um pecador, quando você escuta que merece o inferno, qual é a sua reação? A concordância com a palavra de Deus, reconhecendo que, eu sou um falho. Eu errei tantas e tantas vezes e Deus me oferece graça. Eu não tenho como querer pedir qualquer coisa ou exigir qualquer coisa desse Deus, porque o fato de Ele enviar o seu Filho para me salvar é maior do que qualquer outro benefício que eu possa ter, de modo passageiro. Como é que você fica quando alguém, seu irmão em Cristo, chega para você e confronta o seu pecado? Você fica com raiva do irmão? Você deixa de falar com ele? Ou você dá ouvido dizendo, Deus te usou para me levar novamente para o caminho certo? Qual é a sua reação? A reação que Jesus está ilustrando aqui com essa parábola era comum naqueles tempos. E não somente nos tempos de Jesus, mas também nos tempos anteriores a Jesus, onde os profetas iam vez após vez proferir a vontade do Senhor e eram mortos, exilados, escurrachados das mais diversas formas. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram jogados em cisternas, outros foram abandonados para morrerem de fome. Será que você não está fazendo abuso da graça do Senhor em ser benevolente? Jesus está destacando aqui, demonstrando o envio consecutivo de servos, que Ele é um Deus longânimo, que Ele é um Deus paciente, que Ele é um Deus que demora a irar-se. Me diga uma coisa, se Deus nos desse a oportunidade de pecar apenas uma vez, e esperar se nós iríamos nos arrepender ou não daquele pecado e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quantos de nós estaríamos vivos e estaríamos no céu? Quantos de nós? Nenhum. Sabe por quê? Todos nós pecamos sucessivas vezes antes de nos dobrarmos ao Senhor Jesus Cristo. E a maioria de nós, a maioria esmagadora dos crentes no Senhor Jesus Cristo, não se dobrou ao senhorio de Cristo na primeira vez que escutou. A primeira vez que você ouviu sobre quem Jesus Cristo era e o que Ele veio fazer aqui, qual a sua missão de salvação, você disse, é isso aí mesmo, eu preciso entregar minha vida agora, eu preciso mudar totalmente quem eu sou, eu não posso mais continuar desse jeito. É o caso da maioria de vocês aqui? Não. Deus foi gracioso em usar, muitas vezes, não só uma pessoa, mas várias pessoas, para confrontar o pecado, dando chance após chance, para que nós possamos nos arrepender. E Jesus está aqui com essa parábola demonstrando as oportunidades dadas por Deus, ao enviar servo após servo, para demonstrar o que Ele queria. Enquanto isso, os vinhateiros, aqueles que arrendaram a terra, eles só estavam preocupados com o que eles queriam. Eles achavam que podiam dominar, eles achavam que podiam ter os lucros só para eles e que não importava o Senhor e o dono daquela terra. E é interessante que no versículo 13, Deus faz uma pergunta, né? Deus aqui, representado pelo Senhor dessa vinha, diz, e disse o Senhor da vinha, que farei? É interessante que, mesmo sendo os seus servos enviados por Ele rejeitados tantas vezes, demonstrando a dureza do coração daquela nação em se voltar para o Senhor, quando Deus olha para aquela situação e se pergunta o que eu farei, a resposta para isso não é eu vou exercer juízo agora. A resposta naquele momento é eu vou dar mais uma chance. Eu vou enviar o meu filho amado. E aqui, esse filho amado do dono da vinha, que está sendo representado aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, não é mandarei um filho amado, mas o filho amado. Ele envia o filho amado, e o que é que Deus diz ao enviar esse filho amado aqui, representado pelo filho do dono da vinha?
talvez vendo-o seja respeitado. Vamos lembrar lá, uma parábola ela é contada para ilustrar um ensinamento de Jesus para um determinado grupo. Vamos lembrar para que grupo é que Jesus está falando? Para que grupo é? Para os fariseus e saduceus e os escribas. Lembrem-se, Jesus está dizendo, olha, Deus mandou profeta após profeta para que vocês se arrependessem. Agora, Deus mandou o seu próprio Filho amado. E de onde é que Jesus fez para incutir isso, né? Esse termo ali naquele momento? Era um termo aleatório que Jesus disse sem grande intencionalidade? Não. Deixa marcado em Lucas e vamos lá para Mateus capítulo 3, versículo 17. O irmão que achou pode ler. Mateus 3, 17. Quem foi que disse isso? O próprio Deus Pai. Sobre quem ele disse? Em que momento ele disse? No batismo do Senhor Jesus Cristo. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Acontece que os escribas e os fariseus, eles não queriam trazer sobre si a pecha de que eram contrários aos enviados do Senhor. Eles queriam manter uma postura de santidade inabalável. Eles queriam demonstrar que não eles estavam errados, mas que Jesus estava errado. E se a gente voltar um pouquinho no próprio evangelho retornar um pouquinho no evangelho de Lucas, o que nós vamos encontrar lá no capítulo 13, vamos lá, Lucas capítulo 13, no versículo 34, olha o que Jesus diz aí mais uma vez também sobre eles. 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus mais uma vez fala aquilo que também havia sido falado por Isaías, deixando claro, o Senhor não desistiu de Israel, mas a intenção do Senhor sempre foi muito clara: Israel, seja obediente, arrependa-se, arrependa-se. A prova de que a salvação não pode ser perdida é o próprio Deus em relação a Israel. Me diga uma coisa, foram poucas as vezes que Deus questionou a obediência, a fidelidade do povo de Israel? Foram poucas as vezes? Não. Deus então virou as costas para Israel e abandonou Israel? A prova de que Deus não abandonou Israel e nem virou as costas para Israel é que isso é possível de ser enxergado hoje. Vocês já pararam para pensar? O Estado de Israel hoje, gente, é menor do que Sergipe. O Estado de Israel hoje cabe dentro do Ceará. De ponta a ponta, de norte a sul, dá uns 300 quilômetros, 300 e poucos quilômetros. Tem trecho de largura que é só 15 quilômetros. Israel está cercada por todas as nações inimigas dele. Como é que um pedaço de terra deste tamanho, cercada por inimigos, dos mais variados, poderosos, armados, ainda não sucumbiu? Como é que pode isso? Será que é só competência política? Será que é somente força e inteligência dos judeus? Não. Isso é porque Deus preserva Israel. Não achem que Israel tem tantas vitórias por si mesmo. Todas as vezes que Israel foi derrotado e depois reerguida, demonstra a misericórdia de Deus para com aquele povo. E chegará o dia em que Deus, mais uma vez, castigará fortemente a Israel. Vocês acham que Israel está sofrendo hoje? Vai sofrer muito mais. Até o ponto de que eles reconheçam a sua falha.
e se voltem ao Senhor. Hoje, embora eles estejam lá sendo protegidos, obtendo vitórias em guerras, não achem que eles estão em comunhão plena com o Senhor, não estão. Deus ainda fará com que eles sejam humilhados, para que eles verdadeiramente se arrependam. Então, o que nós vemos é Jesus deixando claro isso mais uma vez. E Jesus prenuncia mais uma vez o que já tinha sido também prenunciado outras vezes. Consecutivas destruições. Consecutivas disciplinas da parte de Deus para com o povo de Israel. O Império Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, o Romano. Deus usou diversas nações para disciplinar Israel e continuará usando diversas nações para disciplinar Israel. Então, naquele momento, Jesus está falando direcionado a quem? Os escribas e os fariseus. Aqueles que deveriam aproximar o povo de Deus estavam impedindo eles de olhar para o próprio enviado de Deus, o Filho amado de Deus, que Ele mesmo enviou para ser sacrifício em seu favor. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquele enviado pelo Senhor da vinha, a fim de dar mais uma chance a eles. Arrependam-se. Entreguem aquilo que pertence a Deus. Amoleçam esse coração. Estejam dispostos a se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Façam o que Deus quer e não o que vocês querem. Mas o que aconteceu quando eles viram o Filho amado se aproximando? Versículo 14 de Lucas 20. Mas vendo, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Assim como os profetas de Cristo foram mortos, desprezados, quando Jesus veio, não foi diferente. É interessante, né, que isso aconteceu poucos dias antes do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas também aconteceu poucos dias depois de ele entrar triunfante em Jerusalém. Então, enquanto a multidão estava dizendo lá, festejando, hosana ao que veio em nome do Senhor, poucos dias depois era a mesma multidão que bradava: crucificam, crucificam. Não adianta por um tempo você dizer que ama a Deus. Não adianta você demonstrar disposição em servir a Deus apenas por um curto período. Deus não está preocupado tanto em como nós começamos a servi-lo, mas sim como nós terminaremos a servi-lo. Nós precisamos entender que a perseverança é uma característica dos salvos em Cristo Jesus. Sabe, quem aqui já fez alguma corrida de rua? Levanta a mão. Rapaz. Ninguém fez uma corrida de rua. Nem de bandido vocês correram, não. Nem de assalto. É muito comum em pessoas que vão fazer provas de corrida de rua, nas primeiras vezes em que elas fazem isso, elas saem em disparada. E elas gastam toda a sua energia logo no começo da corrida. E depois, do meio para o final da prova, ela já não tem mais força para continuar. E muitos acabam desistindo de completar a prova porque não tem mais forças. Você não pode começar uma maratona do mesmo jeito que você começa uns 100 metros rasos. Deus quer que nós sejamos consistentes, perseverantes, que nós decidamos dia após dia servi-lo fielmente. E é luta atrás de luta, batalha atrás de batalha. Como diz o cearense, é eita atrás de vixe, né? Na vida do crente. Por diversas vezes é assim que acontece na nossa vida. Mas Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus perdoador. E Ele oferece a nós a sua graça. Deus envia o seu Filho amado, demonstrando essa graça. Oferece o seu Filho
O que eles precisavam fazer? Aceitar. Mas isso aqui foi uma surpresa para o Senhor? Ele foi pego de surpresa? Ele não sabia que isso ia acontecer? Ele saberia, sim. Ele sabia. Isso demonstra ainda assim o modo como Deus planeja tudo, de modo tão perfeito, que muitas vezes, mesmo quando nós não compreendemos, depois nós passamos a perceber a grandiosidade da sabedoria e do poder de Deus nos seus planos. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para trás, quando estávamos passando por uma determinada tempestade, e a gente não consegue encontrar naquele momento de de ser duro viver naquele momento, a gente não consegue encontrar paz e descanso em Deus, e depois que a gente passa por aquela tempestade, a gente começa a analisar quantas vezes nós olhamos e vemos os benefícios do Senhor e nos fortalecer em meio às lutas. Quantas vezes nós enfrentamos as tribulações e após essas tribulações é que nós vemos que nós não somos fortes coisas nenhuma, e se não fosse a força que veio do próprio Deus, nós não seríamos capazes de perseverar. Um dos versículos que eu mais gosto do apóstolo Paulo é que ele reconhece, evidencia que a força que ele tinha para superar tudo não procedia dele, sim de Deus. Por isso ele diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo assina ali um atestado de que a capacidade dele de enfrentar as tribulações não procedia dele mesmo, mas sim do Senhor. E Deus graciosamente o sustentava vez após vez. No versículo 14 de Lucas 20, então, esses lavradores começam a conspirar contra o filho do vinhateiro, o dono da vide, da videira e das plantações aí. E o que eles tramam é: se a gente matar ele, a herança vai ser nossa. Tanto o Talmud como a sabedoria popular daquele período dizia que se uma propriedade não era reclamada por 3 anos pelo herdeiro, ela passava a ser daquele que estava sobre a posse dela, aquele que estava ocupando aquele local. Então, na cabeça deles, o plano era perfeito. A gente mata o filho do dono da vinha, e então nós teremos a herança que pertence a ele para nós. E aí, a pergunta que vem no versículo 15 é: primeiro, e lançaram-o fora da vinha e o mataram. Foi isso que eles fizeram com Cristo. E a pergunta que Jesus faz em relação ao próprio Deus que plantou a vinha é: que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Gente, a maldade é perceptível no mundo hoje? Sim ou não? Muito, né? Nós vemos assassinatos, roubos, furtos, violências dos mais variados tipos. Deus concede oportunidades das mais variadas, de que essas pessoas também arrependam-se. Mas vai chegar um dia que essa situação vai mudar. Vai chegar um dia que não haverá mais a possibilidade de arrependimento. Haverá o dia em que o que as pessoas terão do Senhor é somente a consequência da decisão de não se dobrarem a Deus. E qual é a consequência de não se dobrar ao Senhor? Versículo 15, ele diz: que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Versículo 16, irá e destruirá estes. Estes quem? Esses lavradores, né? E dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: que não seja assim. Será que eles entenderam o que Jesus estava falando? E para quem é que ele estava falando? Ficou claro para eles, será isso? O texto diz que sim. É tanto que no versículo 17 em diante ele diz assim: mas ele quem? Jesus. Olhando para eles quem? O alvo da sua mensagem, o alvo da sua parábola, os escribas e os fariseus. Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços.
e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus está citando aqui a passagem lá de Salmo 118, versículo 22. E ele utiliza isso para falar sobre si mesmo. Quem é que estava sendo rejeitado naquele momento? Quem era que estava tendo a sua autoridade questionada? Quem era? O próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa parábola, quem é o Senhor Jesus Cristo? O Filho amado, enviado pelo dono da vinha, para ver se aqueles que deveriam proferir a sua vontade, cumprissem a sua vontade, mas não foi isso que eles fizeram. Mais uma vez, eles cometeram o mesmo erro dos seus pais. E é interessante que o Senhor Jesus, já tinha falado, também no Evangelho de Lucas, a gente leu o capítulo 3, agora vamos rapidinho lá no capítulo 11. Olha o que Jesus já tinha falado para esse mesmo grupo. Lucas capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54. Lucas 11, 47 até o 54 diz assim: Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis na obra dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo que foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. O que Jesus está dizendo? Vocês que se arrogam para si serem servos úteis do Senhor, vocês que estudam a palavra de Deus, ou seja, que têm a chave do conhecimento, eles conheciam a verdade, nem faziam uso dela para que eles se aproximassem de Deus, e tampouco ajudavam os outros para que chegassem-se a Deus. Aquelas pessoas, portanto, quando começavam a buscar ao Senhor Jesus, o que elas escutavam dos escribas e fariseus? Esse é o Filho de Deus? Era isso que eles escutavam? Não. O que eles viam vez após vez eram os escribas, os fariseus, os saduceus tramando e conspirando contra o Senhor. Então é interessante que os fariseus daquele tempo diziam: olha, nós faríamos diferente dos nossos pais. Fariam mesmo? Não. Não fariam e nem fizeram. E acontece que o Senhor cumpriu também a sua profecia para aquela geração específica ali. E que cumprimento de profecia foi essa? Olha o que é dito aí no versículo 16, primeiro. Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Então, foram os escribas, os fariseus, que foram responsabilizados depois para transmitir o verdadeiro evangelho para o mundo inteiro? Foi a nação de Israel que começou a propagar o evangelho pelo mundo inteiro? Não. Em pouco tempo, a igreja que começou lá em Jerusalém começou a se espalhar. E os ministérios mais frutíferos foram os ministérios de Paulo. Mediante quem? Os gentios. E o que aconteceu com aqueles homens ali? O que aconteceu com aquela geração? A palavra de Deus diz aí que todos aqueles que caírem sobre essa pedra, que é Cristo, tropeçarem sobre ela, o que acontecerá com eles? Ficará em pedaços. E aquele sobre a quem ela cair será feito em pó. Versículo 19. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Eles entenderam que era para eles? Entenderam. Estava claro para eles? Estava. Houve arrependimento? Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Se você escutou o evangelho, se você entendeu que é pecador,
se você entendeu que não é capaz de conseguir o céu por meios próprios, se você entendeu que você precisa entregar a sua vida a Cristo, fazer o que Ele manda, cumprir a sua vontade, e você não se dobra ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, não se arrepende dos seus pecados, não confessa a Ele e deixa essa vida de pecaminosidade, acontecerá com você o mesmo que aconteceu com aqueles homens. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E quando é que se pode achar? Hoje ainda. Enquanto você está vivo, você pode achar. Enquanto você escuta o Evangelho, você pode se arrepender. Mas depois daqui, não haverá uma segunda chance. Não haverá reencarnação, não haverá purgatório. Enquanto você está vivo, você tem a chance de se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus. A nação de Israel, por diversas vezes, viu na sua frente a misericórdia do Senhor sendo demonstrada. Vez após vez, a oportunidade de arrependimento sendo dada. E eles preferiram desprezar. Matando os profetas e matando também o Senhor Jesus Cristo. Não acho que você pode ser apenas colega do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estabelece: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não é possível você ser apenas uma pessoa que acha interessante o Senhor Jesus Cristo. Ou ele passa a ser o dono da sua vida, que vai mandar no modo como você pensa, no modo como você sente, no modo como você decide as coisas, ou ele é seu inimigo. Para que fique claro isso, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João capítulo 6. João capítulo 3, eu falei 6, né? 3. 3:36. João capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não ache que Deus vai se irar contra você. Deus já está irado contra você. E qual é a única forma de aplacar a ira de Deus que está sobre você? Entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo se voluntariou para sofrer a ira de Deus que deveria recair sobre nós, para que Ele experimentasse essa ira. Jesus Cristo não morreu à toa. Jesus Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. A ira de Deus que seria derramada sobre nós foi derramada sobre Ele. Por isso que na noite antes de ser crucificado, Jesus estava profundamente angustiado. Por isso ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não foi fácil para o Senhor Jesus cumprir a missão que o Pai deu para ele cumprir. Mas ele foi fiel. A vida de crente não é uma vida fácil. Deus não está preocupado com aquilo que você espera para esse mundo aqui. Deus pode te beneficiar das mais diversas formas nesse mundo. Deus pode te dar saúde, Deus pode te dar um bom emprego, Deus pode te dar dinheiro, Deus pode te dar muita coisa. Mas isso vale de quê se você não tiver a Ele? De nada. Então entenda, se você não se dobrou em arrependimento, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, clamando por perdão e misericórdia, você é um inimigo de Deus. E a ira dele permanece sobre você. E um dia, você terá extinguida da sua vida a possibilidade de graça e enfrentará a sua ira. Por isso, embora aquela parábola tenha sido escrita focando os sacerdotes, os principais do templo, os fariseus, os saduceus, isso serve de lição para nós também nos dias de hoje. Deus nos dá chances após chances para que nós venhamos a nos arrepender. Essas chances um dia acabarão se você
não se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso eu clamo a você, arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você pode desfrutar de uma vida maravilhosa aqui nessa terra, mas se esse maravilhoso que você tem em mente não inclui ser servo do Senhor Jesus Cristo, fazer a sua vontade, decidir abrir mão daquilo que você quer para fazer aquilo que Ele quer para você, essa felicidade é ilusória. Só existe felicidade real em Cristo Jesus, aquele que morreu para nos dar vida. Creia, arrependa-se, clame por perdão e misericórdia. Não faça como esses escribas e fariseus. No ano 70, o Senhor enviou ali, utilizou a nação de Roma e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou daquele templo foi as paredes de fundação, que hoje é conhecida como os muros da lamentação. Não faça como aqueles que ouviram os profetas. Não faça como aqueles que ouviram o Senhor Jesus no tempo em que Ele esteve aqui. Faça diferente. Clame por perdão. Clame por misericórdia. Nenhum daqueles que clama por perdão e misericórdia será negado. O Senhor perdoa. Não importa o quão distante você andou de Cristo. Não importa quais foram os pecados que você cometeu. Ele está disposto a te perdoar. Não importa quão terríveis foram as coisas que você fez contra outras pessoas e contra o próprio Deus. Deus é aquele que é capaz de nos purificar do nosso pecado. É isso que nós vemos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos adentrar o céu hoje não porque nós somos perfeitos em nós mesmos, mas porque Cristo ofereceu a sua perfeição para que nós pudéssemos desfrutar dela. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, não é a nossa ficha corrida que nós mostramos, e sim a ficha corrida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi que foi perfeito. Então, não desperdice essa chance. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amém? Senhor, o meu desejo para todas as pessoas que estão aqui nessa noite é que elas verdadeiramente sejam pessoas que se arrependem dos seus pecados e que creem no Evangelho. Pai, o Senhor sabe aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Pai, o Senhor sabe que um dia nós estaremos na Tua presença. Que o motivo da nossa estada na Tua presença seja de glória, de alegria, de desfrute de uma eternidade de vida contigo, e não para julgamento e condenação, Pai. Eu clamo a Ti. Usa essa igreja na pregação da Tua palavra. Nos usa como servos fiéis e obedientes, para que mais e mais pessoas conheçam a Ti. Nos perdoa por todas as vezes que nós falhamos em propagar essa mensagem, que transforma não só a vida presente, mas transforma toda a vida eterna. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer no nosso lugar. E nós recebemos esse Filho amado como prova desse amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.